nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam no governo das nossas vidas, amém? Sejam todas muito bem-vindas nesse nosso encontro, o encontro de fé, amém? Nós estamos com o propósito de 12 dias estarmos nos encontrando às 16 horas da tarde para extrairmos da palavra de Deus porções de fé. Porções da palavra que hão de nos nutrir e nutrir a nossa fé, amém? Para nos fortalecer na nossa caminhada. Nesse tempo, que é um tempo tão importante, é um tempo que nós temos visto Deus trabalhando. Tomara que você também, comigo, tenha visto Deus trabalhar, porque Ele está trabalhando. Eu disse ontem, né, na nossa live, que esse é o tempo da maturidade dos filhos de Deus. É um tempo onde o Senhor está trabalhando a fim de nos amadurecer como seus filhos. E então estar assim nos preparando para herdarmos a nossa herança. Amém? Glória a Deus pela sua vida que nos acompanha nessa tarde. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor, nós louvamos o nome do Senhor, nós bendizemos o nome do Senhor por mais essa tarde que o Senhor nos concede esta rica oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Senhor, é certo que cada uma de nós que estamos, Senhor, separando e dando prioridade a esse tempo para ouvirmos a Tua voz, é certo que nós, Senhor, seremos alcançadas pela Tua palavra. É certo, Senhor, que ao sermos alcançadas pela Tua palavra, nós também seremos, Senhor Jesus, abençoadas pelo trabalhar da Tua palavra em nós. A Tua palavra que sai com propósito e cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. Senhor, nós consagramos ao Senhor esse dia e consagramos essa tarde ao Senhor. Assim bem como consagramos ao Senhor a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso corpo físico, nós consagramos ao Senhor. Senhor, que a nossa mente esteja livre para o fluir da Tua palavra, o nosso coração esteja sendo governado com suas emoções, pelo governo do Senhor e da Tua palavra, e o nosso espírito esteja alerta, podermos, Senhor, entender aquilo que o Senhor essa tarde estará ministrando nas nossas vidas, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém. Amém, amadas. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que escolheu separar esse tempinho para se dedicar a buscar o Senhor e a sua palavra. E nessa tarde nós vamos falar sobre Davi. Glória a Deus. Estamos esses dias todos, extraindo porções de fé da palavra do Senhor a partir de história de mulheres. Mas hoje, conversar com vocês, extrairmos juntas uma lição, uma porção de fé da vida deste homem. Eu acredito que é bem conhecido de todos nós, não é verdade? Quando falamos Davi, o rei Davi, todas nós já nos vem à memória de todas nós alguma porção da vida deste homem, não é verdade? E irmãs, esses dias orando ao Senhor, o Senhor, Ele compartilhando ao meu coração esta palavra estratégica que eu vou compartilhar com você, me fez ver essa porção em Davi. Eu quero muito e eu oro muito para que o Espírito Santo de Deus também te dê essa sensibilidade, esse discernimento para extrair tudo aquilo que o Senhor, Ele reservou essa tarde nesta palavra para mim e para você. Amém? Glória a Deus por isso. Então, abra comigo já a sua Bíblia aí em 1 Samuel. Amém? Livro de Samuel, 1 Samuel,
capítulo de número 17, já abra comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 1. Eu tentei começar mais lá embaixo, mas vai ser de extrema importância nós fazermos toda a leitura a partir do versículo 1, amém? Eu vou ler com vocês então. Diz assim: os filisteus, 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 1 diz: os filisteus reuniram o seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram com colinas opostas, tendo um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A lança era enorme, o eixo de um tear, e a ponta de ferro de sua lança pesava cerca de 7 quilos e 200 gramas. Adiante dele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Preste bem atenção. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje o exército. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa seus irmãos no acampamento esta porção de grãos torrados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova que estão bem. Versículo 19. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel, estavam acampando para enfrentar os filisteus. Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo de manhã seguinte, levando os grãos e os pães e os queijos como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha com os gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto Davi falava com os seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados.
Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar? Davi perguntou a eles. E continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja a ousadia de Davi. E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará o homem que matar Golias. Versículo 28. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. Olhe a afronta que ele sofre. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul, e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, disse Davi ao rei. O seu servo irá lutar com ele. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não hesitou, não desistiu da sua ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isto com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com este filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Aleluia, que ousadia! O Senhor que me salvou, aí ele atribui, olha que importante nós observarmos isso. Ele aqui relatou tudo o que ele fazia para defender as ovelhas. Mas aí agora ele ele atribui a força ao seu Senhor. Ele diz: o Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos deste filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Saul deu então a Davi a sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Presta atenção nisso. Não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. Em seguida pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia um moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava, por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e os animais selvagens, berrava Golias. Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em o nome do Senhor dos exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Veja bem, hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Aleluia! Daqui por diante, você sabe, Davi derrubou Golias. Glória a Deus, cortando a sua cabeça. Irmãs, depois de desfrutarmos dessa leitura e de você como eu, né, estar bem situada nessa história, para entender bem o que o Senhor vai falar com você, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. A Bíblia diz que Davi era o menor. A Bíblia diz que ele não tinha sido arregimentado para o exército de Saul. Ele o seu pai. Naquela época, os homens que eram arregimentados para fazer parte do exército do rei eram considerados homens de porte, né, de guerra, fortes. Eram honrados, tinham um lugar especial, não é verdade? E Davi? Davi, a história fala que era pastor de ovelhas. E como o próprio irmão, quando o insultou, falando com ele, fez questão de citar que ele era apenas pastor de ovelha, querendo dizer, você não é nada importante. Você não é ninguém muito importante. Você não executa uma tarefa tão importante. Você não tem um lugar tão importante assim. Quem você pensa que você é? E Davi, a gente percebe que ele fez aquela pergunta ao irmão dele, mas o que eu fiz dessa vez? Como essa fala de Davi revela que esse irmão deveria pegar muito no pé dele, não é verdade? E ele, ao fazer apenas colocação, continua firme naquele propósito que ele estava. E então os homens, percebendo tal propósito, comunicam então ao rei que havia alguém que estava posicionado para guerrear, para enfrentar esse gigante. E agora, irmãs, preste atenção no que aconteceu. Quando ele foi levado até o rei olhou, achou ele muito jovem, mas diante do relato dele defender aquelas ovelhas de tal forma, de destruir ursos, leões, de guerrear daquela forma, e de ver nele essa declaração de fé em dizer, o Senhor que me fez vencer a todos esses ursos e esses leões, também me fará vencer essa batalha também. Então, vendo a sua fé, o despede então para a guerra. Percebe que nesse cenário de conflito, nesse cenário de desafio, Saul tentou equipar Davi com a sua armadura. E Davi não pôde ir à guerra com aquela armadura, era muito pesada, ele não estava acostumado a enfrentar as suas guerras com aquela armadura. Porque o que ele tinha de ferramenta de guerra era o seu cajado e a sua fé em Deus. E ele, não acostumado a enfrentar batalhas com aquele tipo de armadura, se desfez daquilo e se dirigiu a um riacho, onde a Bíblia diz que escolheu 5 pedras lisas, colocando no seu alforje de pastor. E essas foram então as armas que ele escolheu. Na sua fé no Senhor, essas foram as armas que ele escolheu para derrotar Golias.
Agora, eu quero trazer para a nossa vida esta passagem da vida de Davi. Quando estamos em guerra, quando estamos enfrentando situações de guerra, e guerra, quando eu falo de guerra, irmãs, vocês me entendem? Eu estou abraçando aqui todas as áreas da nossa vida. Diariamente o inimigo, ele nos afronta. Diariamente nós enfrentamos tantas guerras. Diariamente nós enfrentamos a guerra do nosso eu. Quando ele, diante daquelas fragilidades, quando aquelas emoções diante das fragilidades que nós vivemos querem nos afastar do Senhor. Quando o nosso ego quer nos afastar do Senhor. Quando situações à nossa volta começam a ir para um outro caminho, tomar uma outra direção. Quando negócios começam a não dar certo. Quando os conflitos chegam, conflitos, sabe, de relacionamento ou conflitos emocionais chegam. Quando o inimigo começa a nos atingir com o nosso passado, querendo nos fazer olhar para trás, querendo nos tirar os nossos olhos do Senhor, querendo trazer incredulidade ao nosso coração, também querendo nos tirar o nosso foco, a nossa atenção da palavra do Senhor. Amadas, quando chega esse tempo para nós precisamos ter uma atitude sábia. E essa atitude sábia que precisamos tomar é a atitude do distanciamento. É preciso nessa hora nós tomarmos distância. Foi isso que Davi fez. A palavra de Deus, ao dizer que ele foi até um riacho, nós podemos aqui trazer para nós, ele tomou distância. Após ele ter se posicionado, após ele ter confessado a sua fé, porque nós, no momento das guerras, nós sabemos em quem cremos, amém? Nós sabemos, porque eu acredito que assim como eu, cada uma de vocês já tem experimentado da fidelidade do Senhor em alguma área das suas vidas, em algum momento. Eu acredito, porque o Senhor é fiel. Então, ao enfrentarmos situações de batalha, nós sabemos o Deus a quem servimos. Mas se faz necessário, nós temos essa atitude sábia de tomar distância. E falando de tomar distância agora, eu quero aqui dizer para as irmãs, contextualizar isso também agora para as irmãs. Eu disse que as guerras são diversos lugares que vêm e diversas formas. São várias as guerras que nós enfrentamos. Cada uma de nós estamos numa batalha. Mas é preciso tomarmos distância. Do que, pastora? Distância da batalha, ela está lá todos os dias, a situação está lá. Amados, preste atenção. Quando a Bíblia diz que Davi foi ao ribeiro, este ribeiro representa o Espírito Santo de Deus, aleluia. Este ribeiro é para nós, este rio da vida que flui. Este ribeiro é para nós, o fluir da vida do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Então o que ele fez? Ele tomou distância daquela situação. Ele foi para o Espírito. Eu preciso tomar distância. Eu preciso me afastar da murmuração. Eu preciso me afastar de todo pensamento negativo. Eu preciso me afastar de toda proposta humana. Pensa, ele teve que se afastar de toda proposta humana. Davi dizia, coloque aí a minha armadura. Ele dizia, não, eu não estou acostumada a lutar. Não é a armadura que eu estou acostumada a vestir. A armadura que eu estou acostumada a vestir é a armadura da vida do Espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo isso.
A armadura que eu estou acostumada a vestir para guerrear são as palavras do não desiste. Então ele vai para o riacho. Ele toma distância. Sabe, irmãs, tomar distância é tomar distância, sim, de toda incredulidade. Tomar distância é tomar distância, sim, de todo... Eu costumo dizer, irmãs, que existem elogios que vêm para nos prejudicar. Existem elogios que vêm nas horas erradas. Porque às vezes, naquele momento de batalha onde estamos fragilizadas, um elogio de forma errada nos coloca em perigo às vezes, porque nosso ego vai crescer tanto que a gente vai conseguir ver apenas a nossa capacidade e vai nos afastar de continuarmos a depender do Senhor. Veja bem o que Davi falou. Davi falou: assim como o Senhor me fez vencer os ursos e os leões, Ele me fará vencer esse gigante incircunciso. Então, um elogio na hora errada pode nos colocar em risco, pode ofuscar os nossos olhos e nos afastar de um lugar poderoso, que é o lugar da dependência, onde nós dependemos do Senhor, onde nós estamos acessíveis para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o pare ou para ouvir prossiga do Senhor, para ouvir vá para o riacho. É necessário agora você não querer se justificar, você não querer resolver as coisas com a sua própria força. É necessário agora você não ouvir de repente as suas emoções que estão feridas, o seu orgulho ferido. É necessário agora você tomar distanciamento do conflito em si. Sabe, nós mulheres podemos nos calar. E quando nos calamos no momento do conflito, nós estamos tomando esse distanciamento sábio. E não é só tomar distanciamento, é tomar um distanciamento e irmos para o riacho, como Davi fez. Ir para o riacho, ir para a palavra do Senhor, ir para um ambiente de comunhão com o Senhor, ir para um lugar onde você vai se render, aonde você vai poder depositar o seu coração ao Senhor, aonde você vai poder falar daquilo que dói, aonde você vai poder falar daquilo que você não sabe lidar, porque o Senhor é o próprio amor, como nós já falamos aqui, é o amor mais puro e mais seguro do mundo. Porque nos ama como somos exatamente e não nos lança fora, não nos abandona, não desiste de nós, não nos troca, aleluia! Então é necessário você tomar distanciamento, você se calar, você ir para a palavra, se é preciso chorar, chorar aos pés do Senhor. Gastar tempo ouvindo a sua voz e então sair de lá somente quando você tiver aquela direção do Senhor. Sair desse lugar de dependência somente quando você tiver a convicção no seu espírito que seja a hora de agir. Vai ter momentos que você vai sair desse lugar e Deus vai continuar te dizendo: espere, espere com paciência. Sabe por quê, irmãs? Porque a guerra é do Senhor, aleluia! Nós estamos na batalha, sendo preparadas, mas a guerra é do Senhor, aleluia! E quando nós tomamos esse distanciamento, quando vamos ao ribeiro, ao Espírito Santo de Deus, então o próprio Senhor, Ele vai vir nos equipar, ou seja com cura, com bálsamo de cura, ou seja governando as suas emoções com a paz dEle que excede o nosso entendimento.
ou te ensinando a ouvir, a falar menos e a ouvir mais o Senhor, te ensinando a fazer aquilo que o seu orgulho não estava permitindo você fazer nessa guerra, te ensinando a perdoar e liberar o perdão, te ensinando a se sujeitar. Quando a batalha feriu o seu orgulho, quando feriu as suas emoções e te enrijeceu, então, quando você se distanciar, quando você for para o ribeiro do Espírito Santo de Deus, lá o Senhor te dará um novo coração. Lá o Senhor te fará entender os caminhos que conduzirão você à vitória. Irmãs, a guerra é do Senhor. Aleluia, amém? A guerra é do Senhor. Nós estamos nesta batalha. E através desta batalha, nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecermos o Senhor, de dependermos do Senhor. Irmãs, Davi sabia bem quem era o Senhor, pastoreando as ovelhas do seu pai, tendo que defendê-las dos ursos, dos leões. Ele pôde ver e provar que o seu Deus é bom. Ele viu e provou que Deus é bom, que Ele é real, que Ele é presente. E quando havia um gigante afrontando o seu Deus, ele diz: você afronta o Deus dos aquele que é o Senhor desse exército. Essa afronta não é a homens que você faz, mas é ao meu Deus. Veja bem, irmãs, que nas guerras diárias, nas afrontas diárias, não tome isso para o lado pessoal. Você é de Deus, irmã. Você é de Deus, a sua casa é do Senhor. O adversário se levanta contra o seu Deus. Então o que você deve fazer é ir ao seu Deus. O que você deve fazer é se distanciar, é não morder a isca. É não morder a isca. É não querer enfrentar a batalha por você mesma. Você não está sozinha. Por que você quer prosseguir sozinha? Se você não está sozinha, se com você está o Senhor dos exércitos, por que você quer ir sozinha? Se com você está aquele que te lavou, que te redimiu, que te salvou, por que você quer ir sozinha? Por que te consideras sozinha nessa batalha? Por que choras lamentando? Nós não estamos sós. O Senhor dos exércitos é conosco. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor e Ele está conosco. Nós não estamos sozinhas. Não tem por que nós queremos avançar sozinhas. Não tem por que nós mordermos essa isca. Se distancie. Aleluia. Tome distância. Vá para o ribeiro da vida. Tome das águas da vida. Vá para a comunhão com o Senhor em sua palavra. Vá para a comunhão com o Senhor. E ali você permaneça. Permaneça. Porque a guerra é do Senhor. Quem vai te justificar é o Senhor, amada. Quem vai te fortalecer é o Senhor. Quem vai te dar toda a direção e vai falar por você nas situações que você não pode falar é o Senhor. Aleluia! Ele produz reconciliação. Ele produz vida. Ele produz salvação. Ele é o Senhor da guerra. Aleluia! Então agora eu quero te convidar a confiar a sua vida, a confiar essa situação agora aos cuidados do Senhor. Eu quero te convidar a parar. Pare por um instante, enxugue as suas lágrimas, dobre os seus joelhos,
Pare por um instante diante da sua Bíblia. Pare por um instante. Invoque o nome do Senhor. Deposite a sua vida aos seus pés. Deposite agora. Fale para Ele agora como está o seu coração. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero te convidar, como um ato de fé e de entrega, a colocar a sua mão assim sobre o seu coração, como um ato de fé e entrega. E você vai agora orar comigo, amém? Faça aí a sua oração. Fale ao Senhor aquilo que está no seu coração. Abra o seu coração a Ele nessa hora, amém? Oh Senhor, Tu és o Senhor desta guerra. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores. Oh, Tu és o Rei dos reis. E a Ti, amado da nossa alma, nós nos voltamos. Nós nos distanciamos nessa hora de toda dor. Nós nos distanciamos nessa hora de todos os conflitos, de toda a incredulidade. Nós nos distanciamos agora de todas as más notícias, de todas as palavras lançadas a nós de forma errada. Nós nos distanciamos agora, Senhor, de toda palavra que queira nos fragilizar, ó Deus. Nós nos distanciamos no nome de Jesus e nos voltamos ao Senhor que é a própria vida, que é a luz, que é o pão, que é a água da vida. Nós nos voltamos ao Senhor, que é a nossa fonte de provisão, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, e depositamos ao Senhor a nossa vida. Depositamos ao Senhor a condição que está o nosso coração. Apresentamos-nos ao Senhor e apresentamos ao Senhor essa batalha, qual estamos, Senhor, estamos nela. Esta situação, fale da situação ao seu Deus. Apresentamos, Senhor, essa situação que aos nossos olhos, ó Deus, tanto nos resiste, que aos nossos olhos, ó Deus, tanto, Senhor, nos oprime. Nós apresentamos ao Senhor nessa hora, Deus, e queremos declarar: nós ficaremos aqui. Nós ficaremos aqui, Senhor. Nós ficaremos nesse lugar, esse lugar aonde há a direção, aonde há o fluir do Senhor. Nós permaneceremos nesse lugar, ó Deus. Senhor, sustenta cada uma das minhas irmãs, para que elas não saiam desse posicionamento. Senhor, nesse tempo, Senhor, de crise, nesse tempo, Senhor, de tantas coisas que se levantam e se opõem a nós e a nossa fé. Deus, a minha oração é: mantenha-nos, mantenha cada uma de nós, ó Deus. Mantenha-nos, Senhor, junto ao ribeiro das águas, junto ao fluir das Tuas águas. Mantenha-nos nesse lugar até que nos seja dada a ordem do Senhor, ó Deus. Até que nos seja dada uma ordem do Senhor. Até que os nossos olhos contemplem o agir do Senhor. Porque a guerra é do Senhor. E nós somos as Tuas filhas. Nós somos do Senhor, somos a igreja do Senhor. Estamos, Senhor, fomos chamadas para louvar e bendizer o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amadas? Glória a Deus. Que você seja poderosamente fortalecida a ir para o ribeiro. E se você já está nesse lugar, que você seja poderosamente fortalecida a permanecer nesse lugar. Amém? Tome distância. Tome distância, vá para o Espírito e Ele te fará enxergar por detrás das montanhas. Ele te fará enxergar por detrás de toda a confusão, porque Ele é o Deus que nos faz andar altaneiramente. Glória a Deus, aleluia! Ele é o Deus que nos faz andar altaneiramente. Aleluia! Glória a Deus! Permaneça nesse posicionamento. E ao final desses 12 dias,
Eu creio que diariamente você já tem desfrutado do agir, do trabalhar do Senhor. Mas eu creio também que ao final desses 12 dias, você terá muitas coisas para contar, glorificando o nome do nosso Deus, do seu Deus, do meu Deus, dele que é vivo, que ele vive e reina para sempre, dele que é fiel, ele que é bom. Amém? Eu creio nisso. Se você já tem algum testemunho, você já pode mandar para nós, colocar lá nos comentários, que vai ser de extrema importância para fortalecer a fé de todas nós que estamos participando dessa porção de fé juntas. Amém? Eu deixo aqui um beijo no coração das amadas e eu espero as irmãs amanhã nesse mesmo horário para juntas extrairmos vida da palavra de Deus, extrairmos porções de fé que estão nos nutrindo e estão nos preparando para nos fazer permanecer olhando para o Senhor até aquele grande dia. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã.